Quarta-feira, dia 9 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, feriado aqui em São Paulo. Estamos de volta para conversar um pouquinho com vocês e trazendo notícias que estão bombando no momento, né? Estou gravando exatamente agora 15 horas e 25 minutos e trazendo a vocês uma notícia fresquinha que acabou de sair na imprensa, dizendo que Donald Trump afirmou em um evento com líderes da África Ocidental lá na Casa Branca que o Brasil, por exemplo, não tem sido bom para os Estados Unidos. Nada bom. Ele disse. Trump ainda avisou que deverá lançar novas tarifas contra o Brasil e que podem ser divulgadas ainda hoje no final dessa tarde ou amanhã. O presidente Donald Trump anunciou uma série de taxas contra parceiros comerciais nessas últimas horas e sinalizou que novas medidas devem ser divulgadas ao longo do dia. Ora, eu penso assim, que em um mundo conectado 24 horas por dia, onde todo e qualquer ser humano tem informações instantâneas através da internet, qualquer bobagem que seja dita aqui no Brasil chega em questões de segundos ao ouvido do presidente americano. Então, alguém tem que lembrar sobre isto ao Inácio, por exemplo. Tá? Não é por falta de aviso. O presidente do Brasil tem sim atacado constantemente os Estados Unidos, tem apontado o dedo contra ele, criticando os Estados Unidos com relação à influência americana a favor de Israel, contra o Irã, dizendo que Estados Unidos apoia a luta dos israelenses contra os palestinos, isso, aquilo que... Ou seja, nada de bom tem saído da boca do presidente brasileiro. E claro que isso tem um custo. E esse custo pode chegar em forma não somente de sanções, como de tarifas que vai pesar no bolso e ajudar a afundar a economia brasileira, que já vai de mal a pior. Certo? Agora, por falar nisto, o Itamaraty convocou hoje o encarregado de negócios dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos não têm ainda um embaixador americano aqui no Brasil, e isto diz muita coisa, né? Mas o Itamaraty, então, convocou aí o encarregado de negócios americano, depois que Donald Trump refez o apoio a Jair Bolsonaro em sua rede social. 2 dias seguintes, pedindo para deixarem Bolsonaro em paz. Isto tem um efeito muito claro do que está por vir. Fato é que o tal Gabriel Escobar, que responde aí interinamente pela chefia da embaixada, deverá comparecer ao Itamaraty para dar as tais explicações, sejam elas quais forem, não vai mudar absolutamente nada. Porque o Brasil não vai fazer nada contra os Estados Unidos. O Brasil não tem cacife, não tem força, não tem poder, muito menos diplomacia para colocar Donald Trump na parede. Essa é a realidade. Mas enquanto isto, enquanto o Brasil se ilude com manchetes de estabilidade que a imprensa faz a favor do governo, né? E se ilude com discursos sobre defesa das instituições, a verdade crua se impõe aos olhos do mundo. O Brasil não vive mais uma democracia plena, mas um simulacro institucional onde o judiciário virou arena de poder. O executivo virou banco de favores e o legislativo foi reduzido a mero espectador. Um espectador mudo e cúmplice, silencioso. O chamado Estado Democrático de Direito está sendo desfigurado por aqueles que deveriam protegê-lo. E esse processo ocorre sem tanques, sem rupturas, mas com decisões monocráticas, investigações seletivas e censura velada, além de acenos diplomáticos indecentes. Não precisamos citar quais são essas diplomacias indecentes ao redor do mundo. O caso de Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é a mais recente amostra da degradação institucional.
O deputado é acusado de interferir em investigações contra o seu pai, Jair Bolsonaro, por compartilhar um vídeo nas redes sociais com críticas ao Supremo Tribunal Federal. O vídeo não incita a golpe e não promove crime, apenas expressa indignação. Mas no Brasil, daquele ministro, por exemplo, a indignação virou delito e a crítica virou obstrução de justiça. Claro que essa possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser futuramente sentenciado pelo Supremo Tribunal Brasileiro, esta é uma demonstração clara que eles estão sentindo o golpe desferido por Donald Trump, com a clara influência de Eduardo Bolsonaro lá na Casa Branca. Mas essa distorção grotesca do papel da justiça não é uma exceção e tornou-se regra aqui no Brasil. O Supremo, que deveria ser guardião da Constituição, transformou-se em protagonista político, como juiz e vítima ao mesmo tempo. Não há mais freios, muito menos contrapesos. Existe apenas toga, caneta e silêncio imposto. Enquanto isto, nos bastidores de Brasília, outro escândalo se desenha. Porque está, sim, surgindo aí um zum de que o ministro Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, estaria articulando sua saída do tribunal para assumir uma embaixada na Europa, possivelmente com a anuência direta do Palácio do Planalto. Mas é claro, quem indica embaixadores é o Palácio do Planalto. Não tem como ser diferente. Barroso nega, mas no Brasil as negativas oficiais sempre possuem o mesmo valor que as promessas de campanha. E essas notícias estão rolando em sites como o Metrópolis, por exemplo. Se confirmado, o gesto transformaria o Supremo em passarela para a carreira diplomática. Uma espécie de programa de milhagem, né? Um programa também de, digamos assim, de defensoria aos Supremos Ministros, né? Porque todos sabem que eles não terão vida fácil daqui por diante no Brasil. Ninguém anda livre pelas ruas, muito menos eles, né? E claro, vai se transformar nesse programa de milhagens para quem vota conforme os ventos do poder. Eles vão se resguardar como diplomatas. Como diplomatas, eles possuem imunidades. É isso que eles estão pensando, né? Se eu for perder meu visto, se eu for ser sancionado como diplomata, não posso ser preso. Porque dentro de uma embaixada ninguém pode me pegar. Mais ou menos assim que estão pensando, talvez. O recado é claro. Se você serve bem ao governo, claro que você ganha um cargo no exterior com tapete vermelho e champanhe europeu, né? Diga-se de passagem. Esse tipo de movimentação fere o mais básico princípio republicano, que é a independência entre os poderes. E mesmo que alguém negue a intenção, o simples fato de existir uma especulação já é um sintoma de doença institucional avançada. Enquanto isto, o Brasil também começa a sentir os efeitos externos de sua desfiguração democrática. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou publicamente o que chamou de caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. E, como eu disse no início do vídeo, vai aplicar novas tarifas ao Brasil, além dos 10% de tarifas aos países do BRICS, que inclui o Brasil, claro, caso continuem alinhados com regimes hostis ao Ocidente. Donald Trump não está sozinho. Nos bastidores diplomáticos cresce a percepção de que o Brasil atual é uma democracia apenas no nome, governado por tecnocracia togada, onde decisões judiciais substituem votações populares, e onde juízes atuam como ativistas, com imunidade. O que o mundo está enxergando, da Alemanha até a Flórida, é que o Brasil entrou em um ciclo institucionalizado do autoritarismo, onde o judiciário age como legislador,
o executivo manipula indicações com promessas de embaixadas e o povo é empurrado à margem do processo democrático, silenciado por algoritmos e decisões judiciais. Então, o Brasil virou um teatro de democracia, com roteiro, figurino e atores premiados, mas sem liberdade real. Se esse erro brasileiro não for corrigido, não apenas colocará uma pá de cal em sua credibilidade internacional, como também poderá assistir à implosão do pouco que restou de seu pacto democrático. E como alertou um importante editorial europeu esta semana, as instituições brasileiras deixaram de servir à democracia para servirem a si mesmas. O mundo está assistindo e não está gostando do que está vendo. E nós aqui, claro, sabemos mais do que ninguém o que está acontecendo. Por isso, eles começam a tramar nos porões de Brasília, planos estratégicos para o pleito eleitoral de outubro do ano que vem. Muitos dizem ser muito cedo para isto, mas no jogo político com interesses diferentes entre os 35 partidos políticos do Brasil, esta corrida já começou no primeiro dia desde o atual desgoverno. Claro que o principal papel quem desempenha é a própria imprensa, que trabalha para difundir o que convém aos seus patrocinadores. E por isto, vemos diariamente a nossa direita se digladiando entre si, apontando o dedo uns aos outros, por conta de matérias infundadas plantadas na grande imprensa consorciada. A primeira coisa que temos que lembrar é que a lógica por trás disso tudo é simples. Quem comanda a política brasileira é a matemática eleitoral, não a pureza ideológica. Ninguém governa sozinho esse país ou país nenhum. Porque com mais de 35 partidos registrados em um sistema presidencialista que depende de coalizões instáveis para funcionar, a governabilidade exige diálogo, negociação e, sim, alianças que muitas vezes são improváveis e desagradam ao eleitor. Por isso, é importante abandonar a ideia de que uma união entre opostos representa traição de alguém. Em muitos casos, ela representa maturidade política e responsabilidade institucional. Em tempos de polarização tóxica, reconhecer a legitimidade do outro lado e construir pontes é não apenas um ato de coragem, mas de sabedoria. Por isso, nosso presidente Jair Bolsonaro procura se relacionar com todos, inclusive com Gilberto Kassab, conforme uma matéria lançada pelo site Metrópolis, dizendo que Jair Bolsonaro está sim conversando com Kassab, procurando adesão política para 2026. Porque tanto os conservadores do lado bolsonarista e do Partido Liberal sabem que o governo de esquerda do PT está derretido, assim como o próprio Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, partido com o maior número de prefeituras no Brasil, sabe também que a era do Inácio já acabou. E eles precisarão encontrar um apelo muito forte para 2026. Então, Kassab, evidentemente, vai doar apoio a Jair Bolsonaro para ele como candidato, ou alguém que ele mesmo indique para ser o candidato, para que no futuro Jair Bolsonaro apoie Gilberto Kassab ao governo de São Paulo. Essa é a ideia que está sendo tramada. Não se enganem, Jair Bolsonaro sabe quem é Gilberto Kassab, sabe quais são as preferências de Gilberto Kassab. Mas ele, como estrategista que é, ele faz o desenho conforme a necessidade. Por quê? Sozinho, o Partido Liberal não tem condições de lançar um candidato vencedor, sem base política, sem apoio político, sem dinheiro de campanha e principalmente sem tempo de televisão. Por quê? O PL se colocou, entre aspas, como partido da direita. E eu já disse a vocês que o Valdemar Costa Neto nunca foi de direita, mas é o partido que guarda o maior número de opositores.
Só que sozinho o PL não tem cascalho para bancar uma eleição duríssima como vai ser a próxima, e sozinho não tem o tempo de televisão necessário para bater o Centrão, que se transformou num partido único. Por isso se fala Centrão. O Centrão vai querer encontrar um nome para lançar como presidente. É aquele nome que possa agradar a todos os lados e enganar muitos. Então, claro que Bolsonaro, sabendo disto, prefere muito mais se aliar a um Gilberto Kassab, mesmo sabendo que ele não é um conservador como nós somos, mas detém poder político, né? Ou seja, é importante analisar dessa forma antes de ficarmos apontando os dedos um contra os outros e chamando uns de traidores, outros de frouxos, outros disso e aquilo outro. Não é por aí. Política se faz com raciocínio, com estratégias e com os pés no chão. Porque se fosse algo puro, se existisse pureza em política, nós estaríamos falando de conventos, né? Estaríamos falando aí de monges concorrendo, pastores, padres. Não, é política, é interesse. É interesse. Não existe amizade entre opositores, existem interesses comuns. Principalmente quando todos desejam o fim da era do Inácio. É assim que eu tenho visto, que eu tenho lido, não é uma visão minha do Paulo Alves, antes que alguém já venha me detonando, né? Isto é o que eu tenho lido em várias e várias páginas políticas de direita e de esquerda. Ok? É o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.